Deus abençoe os amados irmãos. Vamos para a parte 4, essa reflexão sobre o Sermão do Monte, o ensino do Senhor Jesus. Desta feita, vamos ler apenas um versículo que se encontra em Mateus capítulo 5 e o versículo 20. Ouça a profundidade disso que o Senhor Jesus está mencionando. Olha isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando isso para os seus discípulos. É um ensinamento sólido e fundamental. Nós devemos ficar bem atento a isso que o Senhor disse. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que justiça é essa? Primeiro vamos recordar aqui que os escribas e fariseus eram os mestres, os ensinadores daquela época. Primeiramente eram os fariseus, depois os escribas, que escreviam também, faziam as cópias à mão, zelosos das cópias, se tornaram ensinadores também. Assim como nós temos em Esdras, capítulo 7, o versículo 10, Esdras mesmo, era um escriba muito capacitado. E esses fariseus, eles eram perfeccionistas. Agora, qual é a justiça que o Senhor Jesus está se referindo? Não é a justiça da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Não é a justificação, não é isso que o Senhor está mencionando. Essa justiça que o Senhor Jesus está se referindo, que se nós não excedermos a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus, é uma justiça meritória, é uma justiça de mérito, de obediência, de qualidades, de virtudes, de dedicação. É isso que o Senhor Jesus está se referindo. Então, o ser prestativo, dedicado, fiel, obediente aos princípios do reino de Deus, obediente ao Senhor Jesus, precisa exceder dos escribas e fariseus. Agora, qual era a justiça dele? Para avaliarmos, para fazermos um parâmetro. Você vai fazer um parâmetro com a sua justiça, eu vou fazer um parâmetro com a minha, e nós precisamos ser melhores. Senão, o próprio Senhor disse, quem não for melhor do que eles, não entra no reino dos céus. E nós queremos entrar pela fé, herdaremos a vida eterna por Cristo Jesus, então a nossa justiça precisa exceder. Agora, a justiça deles, nós podemos avaliar em uma justiça de quantidade ou de qualidade, quantitativa ou qualitativa. Então, primeiro eu vou mencionar a justiça que eles tinham de quantidade, porque eles eram homens que faziam orações diárias, longas orações, essa é pela quantidade. Eles jejuavam 3 vezes por semana, eles não faltavam nas reuniões das sinagogas, eles davam o dízimo de tudo, até das hortaliças que cresciam nos seus quintais. Eles visitavam as viúvas e os necessitados. Eles tinham vestimentas com muito pudor de pessoas abnegadas e pessoas piedosas. Eles evangelizavam, eles faziam proselitismo, eles viajavam por terra ou por mar para converter uma pessoa ao judaísmo. Eles tinham dedicação à leitura do Antigo Testamento. Liam durante o dia, liam uma parte da noite, viviam em ler o Antigo Testamento. Quase que decoravam tudo, de tanto que liam. Olha a justiça deles em termos de quantidade. Eles ensinavam a família sobre a lei de Deus. Continuamente ensinavam os filhos.
Tanto é que os filhos eram indicados para serem fariseus, filho de escriba para ser escribas. Nos dias de Jesus eram cerca de 6.000 fariseus que haviam em Jerusalém, em todo Israel. 6.000 fariseus. E eles eram vistos pelo povo como pessoas de Deus, pessoas fiéis. Eles ensinavam a lei de Deus, acordando e dormindo, assentado em casa e andando pelo caminho. Então, fora o momento de estar trabalhando, estava em todo o tempo ensinando. Agora, para que eu e você pudéssemos superar essa justiça, ela é difícil, é muito alto, é desafiador, é desafiador. Mas a justiça que o Senhor Jesus está se referindo, o melhor entendimento que nós temos, a melhor clareza, é que a justiça que o Senhor Jesus está se referindo é de qualidade, não é de quantidade. Não adianta ter todas essa quantidade de dedicação. É importante essa dedicação, mas não pode o interior estar corrompido. Então, primeiro precisa estar limpo o interior e depois se dedicar em servir a Deus. O problema deles, que o Senhor Jesus reprovou, é que com todas essas atribuições estavam com o coração, os porões do coração contaminado, estavam com o pensamento contaminado, estava faltando profundidade para servir a Deus, intensidade. O foro íntimo de cada um precisava receber o perdão do Senhor Jesus, o novo nascimento, a regeneração. Então não adiantava tudo isso. Mas vamos observar aqui sobre a justiça deles. A justiça deles estava em desacordo com a Escritura Sagrada. Por quê? Porque a salvação desses homens estavam baseado nas suas boas obras e por eles serem descendência de Abraão. Então, eles faziam as obras exteriores, acreditando que por causa daquelas boas obras, eles têm salvação. Tanto é que o Senhor Jesus fez uma parábola sobre a oração do fariseu e do publicano. E o fariseu batia no peito dizendo: olha, Deus, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu não sou como esse publicano. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano desceu justificado, mas o fariseu não. Porque aquele que a si mesmo se exalta, aquele que si mesmo se justifica, será humilhado. Então eles foram reprovados, porque o servir a Deus deles não estava conforme as Escrituras. Outra coisa, outro item. Tudo que eles faziam, todas essas atitudes de servir a Deus tinham fim. E o fim era receber aplausos. O fim era tocar trombeta. O fim era ser visto pelos homens. É terrível isso. O Senhor mesmo se referiu aos discípulos dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Era a vida deles. Aquele rosto de quem estava jejuando, Jesus disse, quando jejuar, para que lave o seu rosto, para que os outros não percebam, senão já recebeu o vosso galardão. Fazer em secreto para Deus, porque aquele que faz para ser visto pelos homens já está reprovado no seu nascedouro. Faz tudo para se justificar diante das pessoas. O Senhor mesmo diz no livro do profeta Isaías: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós devemos a cada dia amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso interior. Não servimos a Deus por causa da aparência. Você está assistindo essa mensagem porque você ama a palavra de Deus, porque você ama o Senhor. E o Senhor, através disso, te abençoa.
Mas aqueles homens estavam reprovados, porque com toda essa aparência, os pensamentos deles estavam cheios de adultério, de homicídio, eles estavam cheios de ódio no seu interior, de inveja, de soberba, de arrogância. É como nos dias de hoje. Não podemos julgar uma pessoa por estar na igreja, não bebe, não fuma, não mata ninguém, está tranquilo. Mas o Senhor Jesus falou que primeiro precisa se lavar o interior do copo. E chamou aqueles homens de hipócritas. Outro item sobre a falsa justiça desses escribas e fariseus. Eles passavam mandamentos, fardos pesados para os homens carregarem, mas eles mesmos, nem com a ponta do dedo, o Senhor Jesus disse que eles queriam obedecer. Eles só queriam guardar o que era conveniente para eles, para dar reputação, para serem vistos nas cerimônias, para participarem do sacrifício, mas ignoravam o mais importante. Em Mateus capítulo 23, que o Senhor reprova os escribas e fariseus, ele diz assim, o Senhor: vocês deram dízimo até das hortaliças, ruda, do hortelã, do cominho, mas deixaram de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Façam aquelas, pratiquem essas, sem deixar aquelas. Então não é que ele não precisava dizimar, mas devia praticar a justiça. Isso está muito claro também em Lucas 16 e 15, quando o Senhor fala para eles que eles procuravam em tudo se justificar diante dos homens, mas Deus conhecia o seu coração. E por fim, para concluirmos, um item que o Senhor se referiu muito aos escribas e fariseus, e nós precisamos logicamente exceder isso. O Senhor o chamou de hipócrita. Eles viviam na hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é fingir. É fingir ser o que não é. É encenar, é ator, é representar, é ser artista. Então eles não estavam vivendo uma piedade. Era uma piedade, uma santificação da boca para fora, porque eles amavam a si mesmo. Eles amavam os aplausos. Eles amavam o falarem bem de si mesmos. Serviam a si mesmo e não a Deus. Que possamos ser despertados por esta palavra do Senhor Jesus, para não sermos aqueles que servimos a nós mesmos. Nós servimos ao Senhor e vivemos por amar a Ele, para fazer a sua santa vontade e guardar a sua palavra. O Senhor Jesus chamou eles de hipócrita, dizendo: fazem tudo com a intenção de serem vistos pelos homens. E o Senhor reprovou eles. E em Mateus 23 e 33, chamou eles de serpentes, raça de víbora. E são poucas vezes que Jesus faz uma pergunta, e para eles o Senhor perguntou: como escapareis da condenação do inferno? Me responda, escribas e fariseus, como que vocês escaparão da condenação do inferno? E meus irmãos, para concluir, para nós excedermos em justiça, é nós não nos apoiarmos nas nossas boas obras, mas sim na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a graça de Deus limpando o nosso interior, em gratidão a Deus, nós vamos ser obedientes de todo o coração. Nós vamos amar a Deus de todo o coração, guardar a palavra do Senhor de todo o coração, amarmos os nossos irmãos de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a palavra do Senhor. Não vivemos de ritual,
não vivemos por aparência, não vivemos para receber aplausos, mas para em tudo fazermos a vontade daquele que nos amou na cruz do Calvário e derramou a sua vida em oblação pelos nossos pecados, em libação, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe multiplicadamente em nome do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, divulgue essa mensagem. Amém.